uma alegria estar aqui, né? E eu quero repetir os irmãos aí que já falaram. A gente morre de saudades de estar junto, né? E tem sido difícil. Então, eu queria falar um pouco sobre isso também, nesse domingo de Ramos, né? Nós comemoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele foi aclamado, né? A rei, e foi louvado por todo o povo, mas de uma maneira especial por seus discípulos que o reconheciam como o verdadeiro Messias, aquele prometido pelos profetas, por todas as escrituras do Antigo Testamento, para vir e trazer salvação para o seu povo, né? Então, no domingo de Ramos nós aprendemos isso, que Jesus teve uma primeira vinda ao mundo, né? Quando ele veio como um homem, ele se esvaziou de sua glória e se fez um de nós e viveu entre nós, sofreu tudo que um ser humano pode sofrer, foi tentado em tudo que um ser humano pode ser tentado, contudo sem nenhum pecado, o único ser humano que jamais pecou. E então ele espontaneamente entregou sua vida, como ele mesmo diz, ninguém podia tirar dele, né? Ele mesmo entregou na sua morte vicária, morte em nosso favor, e também na sua morte substitutiva, morte no nosso lugar. A morte que nós merecíamos por causa do nosso pecado, da nossa rebelião, da nossa incredulidade contra o nosso Criador, ele sofreu por nós, pagou o preço. E assim ele nos resgata, né? Ele nos redime e nos traz de volta para a comunhão com o nosso Criador, que se faz nosso Pai, faz de nós seus filhos e filhas, e faz de nós essa grande família, essa grande comunidade da fé, no mundo todo ao longo da história, até a sua segunda volta. Se a sua primeira volta foi discreta, como um homem que andou entre nós, um homem comum, simples, humilde, como ele veio, montado num jumentinho, né, para mostrar isso, conforme estava profetizado lá em Zacarias. Então, na segunda vinda, ele virá em todo o esplendor da sua glória, como Deus, o Filho, e então ele virá para o julgamento final, para levar consigo todos os seus, aqueles que o receberam enquanto estavam vivos aqui e fizeram parte dessa comunidade da fé, dessa família, o corpo de Cristo. E então ele vai vir, nós aguardamos essa esperança cristã, né? E eu quero compartilhar com vocês então um texto que fala disso, porque Jesus Cristo veio a primeira vez para recriar sua comunidade, para recriar o que a Bíblia chama de sua igreja, ou eclesia, né? A sua comunidade, o seu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, para ter comunhão com Ele, para conhecê-lo, conhecer o seu amor, para viver em amor uns com os outros, e para ir sendo transformados. O nosso texto fala sobre isso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na Epístola aos Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, capítulo 12. E eu quero ler alguns versos com vocês. Recentemente, a Comunidade de Jesus teve sua assembleia. Nós não nos reunimos presencialmente, nós precisamos ter uma assembleia anual, né? Como uma organização civil sem fins lucrativos que somos, uma entidade religiosa. E nós fizemos nossa assembleia virtualmente, e durante essa assembleia nós lemos esse texto, e eu quero trazer novamente algumas coisas que o Senhor nos traz aqui, o Espírito de Deus, né, inspirando o apóstolo Paulo, nos traz sobre isso que Jesus veio para criar, né, mediante sua vida, sua morte e ressurreição, e o envio do seu Espírito para nos unir e habitar em nós. Então, para nós nos tornarmos esse povo, né? Sua família, seu corpo, sua comunidade. Então, lá em Romanos 12, eu quero ler com você dos versos 9 a 13, onde diz assim a palavra de Deus: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração.
Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então, esse trecho, queridos, tão rico da palavra de Deus, eu gostaria de orar com você neste momento. Deus e Pai amado, te agradecemos por essa inspiração que o Senhor deu ao seu apóstolo, por nós termos esse texto conosco, que traz uma viva imagem da comunidade que o Senhor desejou criar e está criando. A tua igreja, o teu povo, um povo separado para pertencer exclusivamente a ti. Um povo separado para proclamar o teu nome e para viver em amor como o Senhor nos amou. Nós somos gratos por essa palavra e pedimos que o teu Espírito Santo continue iluminando nossa mente, nosso coração, para nós reaprendermos a ser comunidade. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, nós estamos nesse capítulo 12 de Romanos, que é riquíssimo, né? E nesse capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo começa dizendo que a vida do cristão, a vida de cada cristão e a vida da comunidade cristã como um todo é para ser um culto diário a Deus. Ou seja, culto na Bíblia não é uma reunião especial feita uma vez por semana ou feita em uma hora especial, feita num local especial. Culto na Bíblia é o estilo de vida que o cristão deve ter no seu dia a dia. E no primeiro verso desse capítulo, ele diz que a nossa vida é para ser esse culto, um culto racional, um culto do qual nós temos consciência, à medida em que nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo ao nosso Deus. E assim nós experimentamos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então ele começa dizendo que nós fomos vocacionados para viver com a nossa vida como se fosse um sacrifício vivo. Como assim? No Antigo Testamento, os animais eram sacrificados como um símbolo do Cordeiro de Deus, o Messias que haveria de vir, morrer na cruz pelos nossos pecados. E eles criam nessa esperança, né? Então, eles praticavam esses rituais. Jesus veio e cumpriu no seu corpo o sacrifício perfeito por nós, derramando seu sangue na cruz do Calvário por nós, morrendo em nosso favor e em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida nele. Mediante a sua ressurreição, nós somos justificados dos nossos pecados, somos reconciliados com Deus e somos feitos nova criação de Deus, temos uma nova vida nele. Então, o apóstolo Paulo diz que todo aquele, como estão nos capítulos anteriores de Romanos, né, todos aqueles que forem enxertados na oliveira verdadeira, né, o apóstolo João diz em João 15 que Jesus é a videira verdadeira, né, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma outra metáfora que é usada pelo apóstolo Paulo. Jesus é a oliveira verdadeira. Deus é essa oliveira, uma árvore viva, onde flui a sua seiva continuamente, e onde ele nos enxerta à medida que nós recebemos a Cristo na nossa vida pela fé nele, na sua morte e ressurreição. Então, nós somos enxertados nessa oliveira. E essa oliveira é a melhor imagem do que Cristo quer fazer de nós. Ele quer que nós tenhamos essa vida orgânica com ele, esse relacionamento vivo com ele, onde o seu espírito, a sua seiva, flui continuamente no nosso interior e entre nós. E nós nos tornamos dependentes dele, porque nós fomos criados para sermos dependentes dele, do seu amor e da sua vida em nós, fluindo em nós, e interdependentes uns dos outros, porque essa seiva circula em todos os membros, em todos os galhos dessa oliveira. Então, nós temos vida nele, vida uns com os outros. Ou seja, a igreja de Cristo, que é expressa nas suas comunidades locais, nas suas igrejas locais, é para ser esse organismo vivo. Não é para ser simplesmente uma organização formal, com ritos frios, rígidos, né? Com uma religiosidade de aparência, uma casca oca sem conteúdo. Mas é para ser essa árvore
que ela transborda a vida o tempo todo, e através cuja seiva que flui em nós, o Senhor vai fazer com que nós possamos dar frutos para alimentar outros e levar sua seiva para outros que ainda não foram enxertados na oliveira viva e verdadeira que é o nosso Senhor. Então, queridos, todos aqueles que foram enxertados e participam dessa vida, se tornaram comunidade de Jesus, igreja de Deus, família da fé, corpo de Cristo, membros uns dos outros, são chamados a oferecer sua vida para viver para o Senhor, para que a sua seiva flua em nós e nós possamos produzir os seus frutos. Não mais para vivermos exclusivamente para nós mesmos, de maneira egocêntrica, de maneira individualista, vivendo segundo nossos pensamentos, segundo nossas paixões e desejos, mas vivendo para agradar a Deus, como diz o nosso texto. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, separado para Deus, dedicado a Deus e agradável a Deus. Né? E o nosso texto que nós lemos diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então, queridos, nós somos chamados para essa nova vida, para essa nova dinâmica de comunidade, né? E eu quero chamar a atenção, então, para você, para esse fato, né? A nossa vida é para viver essa vida orgânica, espontânea, simples, comunitária, que o Senhor nos chamou. E é muito interessante isso, porque diversos expoentes das igrejas hoje em dia, né, líderes das igrejas hoje em dia, especialmente por causa desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, têm falado da importância da igreja deixar seus formalismos e de ser uma organização de ritos rígidos para se tornar mais uma organização comunitária dinâmica, para resgatar a vida em comunidade, resgatar esse relacionamento interpessoal, espontâneo e simples entre os irmãos e as irmãs em Cristo, né? Isso é muito importante. E o Senhor aqui, então, ele diz que a nossa vida deve ser esse culto oferecido como sacrifício vivo para Ele, mas também diz que Ele quer nos transformar pela renovação da nossa mente. E isso é feito mediante a palavra de Deus. Isso não é feito apenas de uma maneira individual, à medida em que nós lemos e meditamos na palavra, e vivemos esse nosso relacionamento vivo com um Deus vivo, mas também é feito de maneira comunitária. Quando nós ouvimos uns aos outros, quando nós compartilhamos nossos dons espirituais, como o texto imediatamente anterior ao que nós lemos vai nos dizer. O apóstolo, então, nos chama a essa vida comunitária que tem como característica básica a diversidade. Nós não somos uma coletividade de pessoas idênticas, extremamente iguais, mas nós somos diversos. Cada um tem seu rosto, cada um tem sua personalidade, cada um tem sua experiência de vida e cada um tem seus recursos e seus dons espirituais que o Espírito Santo de Deus dá a cada um que foi enxertado na oliveira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo esses dons espirituais é que nós precisamos viver em amor uns com os outros, nos dedicando em amor fraternal uns pelos outros, como diz nosso texto, e servindo uns aos outros em amor, por esses dons para a edificação da igreja do Senhor, para o nosso próprio crescimento em Cristo, para a renovação da nossa mente, mediante o compartilhamento da vida de Deus, da palavra de Deus entre nós, o compartilhamento do seu amor entre nós. E assim nós crescemos na fé, crescemos no amor, crescemos na esperança, crescemos na alegria do Senhor, crescemos na maturidade de Cristo Jesus, somos transformados do nosso egocentrismo, da vida voltada para si mesmo, para a vida voltada para Deus e o próximo. Então, essa é a vocação da igreja, viver essa realidade dinâmica, essa realidade orgânica, voltar a ser comunidade. Então, eu quero dizer para você hoje, se você faz parte da comunidade de Jesus,
Não importa se aqui conosco ou em qualquer igreja local do Senhor espalhada no mundo, o Senhor está nos chamando para voltar a ser comunidade, resgatar esses valores essenciais do ser comunidade. E os valores essenciais que Paulo fala aqui no nosso texto são principalmente o amor, a mutualidade uns aos outros, né? Essa coisa de estar juntos, essa coisa de sentir saudade uns pelos outros, essa coisa de ter esse amor fraterno, profundo, afetivo, de desejar fazer o bem para o outro, de desejar compartilhar com o outro, de desejar ver o outro melhor, crescendo, e assim se colocar disponível para isso, e de se saber necessitado do amor, dos dons, da comunhão, do afeto dos outros. Essa interdependência comunitária. É isso que o Senhor quer que a gente resgate. Não é possível ser cristão isolado no mundo. E então, queridos, se nós não podemos estar fisicamente juntos, esse amor nos levará a sentir saudades, a desejarmos querer estar juntos e a buscarmos pelos meios que nós temos hoje, que são os meios da tecnologia, como nós estamos agora reunidos, a querer estar uns com os outros, a fazer contato, a manter contato, a compartilhar uns com os outros, a querer saber como o outro está, a suprir a necessidade do outro, a colaborar com o outro, porque eu não vivo mais para mim mesmo, mas para Deus e para o outro. Isso é vida em comunidade. Então, o apóstolo começa dizendo que o mais importante é o amor. Ele diz assim, o amor deve ser sincero. Você tem experimentado esse amor sincero para com Deus e para com seus irmãos, odiando o que é mal, apegando-nos cada vez mais ao que é bom, né? E aí ele diz assim, dediquem-se, né? Veja bem, dediquem-se ao amor, uns aos outros, né? De novo, a mutualidade, uns aos outros, com um amor fraterno, esse amor de irmãos, mas irmãos espirituais, esse amor que é baseado no amor de Deus por nós, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos deu gratuitamente, no nome de Jesus Cristo. Então, queridos, nós somos chamados para viver nesse afeto profundo, nesse compartilhamento, nessa comunhão, essa koinonia, essa troca, né? Esse convívio, né? E aí ele segue falando mais em mutualidades, assim, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si mesmos. Veja bem o que nós falamos, né? Não eu, mas o outro. A comunidade de Cristo nos leva a nos identificarmos com a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, nós somos unidos a Cristo, morrendo para nós mesmos e renascendo por meio da sua ressurreição espiritualmente, para viver sacrificialmente como um culto vivo para Deus, para viver para agradar ao Senhor, tendo a nossa mente renovada dia a dia por sua palavra, para experimentarmos sua boa, perfeita e agradável vontade. E então, criarmos dia a dia a vida em comunidade, preferindo dar honra uns aos outros e não a nós mesmos. Porque na comunidade de Jesus, os outros são sempre mais importantes do que eu mesmo. É interessante essa dinâmica, porque se você pensar bem, se cada um estiver preocupado com o bem do outro, eu não preciso mais me preocupar com o meu próprio bem. Eu vou ter muitos se preocupando com o meu bem e vou estar suprido. Essa é a realidade do amor de Deus e da comunidade viva que Ele quer que nós recriemos, que nós busquemos de maneira autêntica, de maneira sincera, né? Então, queridos, ele fala desse amor e ele fala de mutualidade, ele fala de serviço, sacrifício vivo, né? Onde você se dedica um ao outro com amor para servir uns aos outros segundo os seus dons. E então essa diversidade com que Deus compôs a sua comunidade, o seu corpo, a sua igreja, é utilizada para o bem uns dos outros. Que coisa linda isso, né? Essa visão de comunidade de Cristo na Bíblia, né? E então ele fala para nos dedicarmos ao amor, à mutualidade, ao serviço e à oração, perseverando na oração. E essa é a maior prova de fé e de amor a Deus que nós podemos dar.
porque o nosso relacionamento pessoal com Deus é baseado numa vida de oração, de entrega contínua, de consagração contínua, que faz parte da nossa vida de oração, de um relacionamento crescente de conhecimento do Senhor por sua palavra, de dar ouvidos a Ele, de acolher o que Ele tem para nos falar, que faz parte da nossa vida de oração, de responder em adoração verdadeira, em louvor, em gratidão, em consagração, e nesse espírito de serviço, né, para o Senhor. Então, isso é perseverar em oração, ter tempo para o Senhor, saber que nós dependemos da árvore, da oliveira, para que a seiva continue fluindo em nós e nós podemos dar frutos. Nós não podemos dar fruto de nós mesmos se a seiva do Senhor não estiver fluindo em nós, se o seu Espírito não estiver vivamente fluindo em nós a cada dia, né? Mediante a fé. E, por fim, o nosso texto fala: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Fala de partilha, fala de doação, fala de ir ao encontro do outro em sua necessidade, como bom samaritano, né? Tantas pessoas religiosas passaram por aquele homem caído e deixado para morrer, assaltado no meio do caminho, e nem lhe fizeram caso. Mas um samaritano, que era desprezado pelos judeus, era rejeitado pela sociedade religiosa da época, né, era visto como um herege, ele vê aquele homem como seu próximo. E ele vai ao encontro das suas necessidades, e cuida das suas feridas, e leva ele para uma hospedaria, e paga suas diárias na hospedaria, sua alimentação, suas roupas, e trata daquele homem com amor com o qual nós somos chamados a amar uns aos outros. E então aqui o Senhor diz: compartilhem o que vocês têm com os santos, com aqueles que foram enxertados na oliveira. Santos aqui não são seres especiais, destacados, mas são todos aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus, mediante a fé, e foram recebidos na sua comunhão, e fazem parte da oliveira viva que é o Senhor Jesus Cristo. São um galho enxertado na oliveira, no qual flui o amor de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus, e que dão frutos para alimentar a outros, né? Então, queridos, nós somos chamados à partilha e ao acolhimento. Pratiquem a hospitalidade, acolha o seu próximo, acolham os estrangeiros, como diz a lei no Antigo Testamento, recebam aqueles que estão necessitados no seu coração, acolha como alguém que você pode ajudar, com quem você pode contribuir, com quem você pode acrescentar algo, pelo amor de Deus que foi derramado em você, pelos dons que lhe foram dados, pelo conhecimento de Cristo que foi lhe dado, pela transformação com a qual você já foi transformado, mediante a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que habita em você. Então, queridos, Jesus veio uma primeira vez de maneira discreta, como um homem, para trazer o seu reino para dentro de nós, mediante a sua morte e ressurreição. E pelo seu Espírito Santo enviado para habitar em nós, ele concretiza isso e nos une nessa comunidade, que se expressa em comunidades locais, como a comunidade de Jesus aqui reunida neste momento. Mas nós somos chamados a deixarmos de ser uma casca oca, ou como diz Jesus, para os hipócritas do seu tempo, um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Nós somos chamados a viver a essência, o conteúdo, muito mais do que as aparências. Deixarmos de seguir ritos frios, né? Regras rígidas, uma formalidade extrema para aparentar que somos, né, cristãos ou qualquer coisa assim, e vivemos a essência. Essa vida orgânica de participarmos de uma comunhão com um Deus vivo, de uma vida de profundo afeto e intimidade com nossos irmãos em Cristo, de compartilhamento, de acolhimento, de doação. A nossa vida ser um culto vivo ao Senhor o tempo todo, santo e agradável a Deus e não a nós mesmos. E eu quero encerrar aqui, neste momento, queridos, ressaltando
a questão do amor, porque o apóstolo Paulo ele faz uma pequena, breve pausa para falar da nossa cidadania aqui na Terra, e depois ele retoma o tema do amor, aqui em Romanos 13, nos versos 8 ao 10. E ele diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O amor é o cumprimento da lei como um todo. O amor nos torna perfeitos como Cristo. É óbvio que nós jamais conseguiremos amar como Ele, mas nós precisamos crescer nisso. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. E o texto continua dizendo: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Que coisa linda, que coisa perfeita, né? Sempre que nós quebramos algum mandamento moral de Deus, sempre que nós quebramos o padrão para o qual Deus nos chamou a viver, sermos santos como Ele é santo, nós não estamos amando. Nós estamos deixando de amar. Nós estamos voltando a viver segundo a carne e não segundo o Espírito de Deus. Não conforme a comunidade que Ele nos chamou a ser. Não voltado para o amor ao nosso próximo. Porque nós estamos praticando o mal contra o próximo. Então, queridos, quando nós amamos de verdade, tudo que nós vamos fazer é para o bem do outro. E para o crescimento do outro. E para experimentarmos essa vida em comunidade. Então, nós estamos sendo chamados a resgatar essa vida em comunidade. A essência da comunidade de Jesus. Do que é ser igreja local de Jesus Cristo, corpo de Cristo, do qual nós somos membros uns dos outros, pelo qual nós somos chamados a servirmos uns aos outros em amor. E assim como comunidade de amor de Deus, proclamarmos a Cristo ao mundo, ao nosso próximo, fazer o bem àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Testemunharmos de Jesus e levarmos a esperança da salvação, as boas notícias de salvação do Evangelho àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Essa é a vocação da igreja. Não é para ser um local forrado de formalismos, mas ter uma vida dinâmica, comunitária, no amor de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, uns aos outros. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar e nós possamos viver conforme o verso 12, né, que tem sido para muitos o verso da pandemia, né? Romanos 12, 12 diz assim: alegrem-se na esperança. Nós temos a esperança de que essa vida em comunidade será perfeita quando o reino de Deus vier plenamente na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ou se nós já estivermos com Ele aguardando o dia da ressurreição, no dia da ressurreição, quando também seremos reunidos, todos juntos, para todos sempre, e habitaremos no seu reino para todos sempre. É nessa alegria, nessa esperança que nós precisamos nos alegrar, porque nesse mundo nós vamos viver por muitas tribulações, como diz a continuação do verso, né? Verso 12, sejam pacientes na tribulação. Amados, a tribulação vai vir até o último dia, seja da nossa morte física, seja da volta do Senhor em glória. Nós teremos tribulações, então nós somos chamados a nos alegrar na esperança e a sermos pacientes em meio às dificuldades e sofrimentos da vida. E por último ele diz, perseverem na oração. Perseverem na comunhão viva com o Deus vivo, cuja seiva flui em nós. E cuja seiva fluindo em nós, nós temos comunhão uns com os outros e produzimos frutos para alimentar a muitos. Que Deus assim possa nos abençoar, que essa possa ser a realidade da nossa vida de maneira crescente dia a dia,
e nós possamos experimentar esse resgate da vida comunitária no amor do nosso Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz.